se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O Sussurro do Coreto, Nova Lima. O coreto da Praça Central de Nova Lima sempre foi um ponto de encontro da cidade. Durante o dia, ele era alegre e cheio de vida, mas, à noite, sua aparência mudava. Sob a luz fraca dos postes antigos, ele parecia carregado por um silêncio que perturbava até os mais céticos. Eu nunca dei muita atenção a isso, até a noite em que voltei para casa sozinho após visitar um amigo. A rua estava deserta, e o vento frio cortava a noite. Quando passei pela praça, senti uma estranha necessidade de olhar para o coreto. Parecia um impulso irracional, como se algo invisível me chamasse. Hesitei, mas me aproximei. Era apenas madeira e ferro, mas, àquela hora, parecia carregar um peso invisível. Quando cheguei ao coreto, percebi algo diferente. O vento carregava um som baixo, quase imperceptível, que parecia vir do centro da estrutura. Inclinei-me para ouvir melhor e percebi que era uma voz. As palavras eram entrecortadas, como se alguém murmurasse em outro idioma. Meu corpo congelou, mas algo me impedia de recuar. Subi os degraus, que rangeram sob meus pés. A sensação de frio intensificou-se, como se tivesse atravessado uma barreira invisível. O som tornou-se mais nítido, mas ainda indecifrável. No centro do coreto, encontrei algo inesperado, uma moeda antiga. Ela parecia deslocada, com inscrições que não reconheci. Ao pegá-la, senti um arrepio percorrer minha espinha. A moeda estava gelada, quase insuportável ao toque, mas não consegui soltá-la. Foi quando percebi que o murmúrio cessara. O silêncio era opressor, e o ar parecia vibrar. Tentei me convencer de que era minha imaginação e saí dali apressado, tentando esquecer o que havia acontecido. Ao chegar em casa, não consegui relaxar. A moeda ainda estava no meu bolso, pesando como se fosse feita de chumbo. O calor do meu quarto parecia não afetá-la, ela continuava fria. Tentei dormir, mas os murmúrios voltaram, dessa vez mais altos, ecoando em minha mente como se fossem sussurros próximos ao meu ouvido. Levantei-me para jogar a moeda fora, mas, quando a segurei, vi algo perturbador. As inscrições da moeda haviam mudado. Agora, formavam palavras em português: volte ao coreto. O medo tomou conta de mim, mas, por alguma razão, sabia que não conseguiria ignorar o chamado. Naquela noite, percebi que algo havia mudado em mim. O coreto não era apenas um lugar comum. Algo antigo e poderoso habitava lá, e eu havia sido marcado. A moeda era apenas o começo. No dia seguinte, tentei levar uma vida normal, mas a sensação de estar sendo observado não me abandonava. A cada esquina, a cada sombra, parecia que algo me seguia. Decidi contar o que aconteceu ao meu amigo Paulo, que sempre fora um cético. Para minha surpresa, ele não riu da minha história. Paulo contou que o coreto era cercado de lendas. Diziam que ele fora construído sobre um antigo cemitério, e que muitas pessoas desapareciam naquela praça durante a noite. Ele mencionou histórias de sussurros, aparições e de uma moeda amaldiçoada, que sempre retornava ao dono, não importa o que ele fizesse. A princípio, achei que ele estava tentando me assustar, mas sua expressão era séria. Se você tem essa moeda, algo te escolheu, disse ele. E não vai parar até que você cumpra o que ela exige. Perguntei o que isso significava, mas ele apenas balançou a cabeça. Naquela noite, os sussurros voltaram com mais intensidade. Eles não estavam apenas na minha mente, eu os ouvia claramente vindo do bolso onde estava a moeda. Peguei-a e vi que as palavras haviam mudado novamente: venha sozinho. Senti um nó na garganta, mas sabia que não tinha escolha. À meia-noite, voltei ao coreto. A praça estava vazia, exceto por uma névoa espessa que parecia envolver a estrutura. Quando subi os degraus, os murmúrios pararam novamente. Um silêncio pesado tomou conta do lugar. O centro do coreto parecia diferente, como se pulsasse com uma energia invisível. De repente, ouvi passos atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. Ainda assim, os passos continuaram, circulando o coreto. Meu coração disparou, e um frio intenso tomou conta do ambiente.
A moeda em minha mão ficou quente, como se estivesse viva. No centro do coreto, algo começou a se formar. Era uma sombra, uma figura que parecia surgir do chão. Seus contornos eram indistintos, mas seus olhos brilhavam com uma luz pálida. Você veio, disse a figura, em uma voz rouca e profunda. Mas ainda não é o suficiente. Antes que eu pudesse reagir, a figura estendeu a mão, e senti um puxão no meu peito, como se algo estivesse sendo arrancado de mim. A dor era insuportável, mas, em um piscar de olhos, tudo desapareceu. Acordei na praça, sozinho, com a moeda ainda em minha mão. Nos dias que se seguiram, eu me senti estranho, como se algo em mim tivesse mudado. As pessoas começaram a agir de forma diferente ao meu redor. Alguns amigos evitavam contato visual, e até estranhos me olhavam como se soubessem de algo que eu não sabia. O peso da moeda em meu bolso era constante, como um lembrete do que aconteceu. Tentei me livrar dela. Joguei-a em um rio próximo, mas, ao voltar para casa, ela estava novamente no meu bolso. Queimei-a, mas ela reapareceu, intacta, no mesmo lugar. Cada tentativa falhava, e os murmúrios não me deixavam em paz. No silêncio da noite, agora eram mais claros, quase palavras formadas. Busquei respostas em livros antigos e relatos históricos da cidade. Descobri que a praça havia sido palco de um ritual estranho no século XIX, realizado por uma sociedade secreta. Eles acreditavam que o coreto era um portal para outro mundo, uma passagem entre o mundo dos vivos e o dos mortos. A moeda, ao que parecia, era a chave para abrir esse portal. Quanto mais eu investigava, mais percebia que estava sendo observado. As sombras pareciam se mover à noite, e vozes vinham de lugares vazios. Não era apenas o coreto que estava amaldiçoado, eu mesmo agora era parte da maldição. Uma noite, enquanto folheava um velho manuscrito, as palavras começaram a brilhar. Uma frase se destacou: o escolhido deve completar o ciclo. Não havia explicação, mas entendi que estava preso em algo maior do que eu. Sabia que a moeda me ligava ao coreto e que, de alguma forma, precisava fechar o portal antes que fosse tarde demais. Voltei à praça mais uma vez, agora armado com o conhecimento dos textos antigos. Levei comigo velas, sal grosso e uma oração esquecida que havia encontrado. Assim que entrei no coreto, os murmúrios se transformaram em gritos. A energia no ar era sufocante, mas continuei. Coloquei a moeda no centro do coreto e acendi as velas. O chão começou a tremer, e uma luz brilhante surgiu. Senti como se estivesse sendo puxado para outro mundo. No último instante, recitei a oração em voz alta, e o brilho desapareceu, junto com os gritos. Quando abri os olhos, o coreto estava em silêncio. A moeda havia sumido, e, por um momento, pensei que tudo tivesse acabado. Mas algo no ar me dizia que aquilo era apenas o começo. Apesar de tudo parecer normal nos dias seguintes, a sensação de ser observado nunca me abandonou. A praça voltou a ser apenas uma praça, mas, em meus sonhos, o coreto continuava me chamando. Eu ouvia os mesmos murmúrios, agora mais distantes, como se estivessem aguardando algo. Certo dia, Paulo veio me visitar. Ele parecia nervoso e segurava um pedaço de papel em suas mãos. Você precisa ver isso, disse ele, entregando-me uma foto antiga. Era uma imagem do coreto, tirada há mais de 100 anos. No centro da fotografia, um grupo de pessoas posava para a câmera, mas algo estranho se destacava, uma sombra indistinta ao fundo, com olhos brilhantes. Isso é recente? Perguntei, mas Paulo apenas balançou a cabeça. Ele explicou que havia encontrado a foto em um arquivo público, enquanto pesquisava sobre o coreto. Aconteceu antes, e vai acontecer de novo, disse ele. A moeda é apenas parte de algo muito maior. Naquela noite, recebi uma mensagem estranha no meu celular. Era um número desconhecido, e o texto dizia: o ciclo recomeça. Tentei ignorar, mas o medo voltou com força total. Algo me dizia que minha ligação com o coreto ainda não havia terminado. Dias depois, ao passar pela praça, senti uma onda de déjà vu. O coreto estava vazio, mas, ao me aproximar, vi algo brilhando no chão. Era a moeda.
Peguei-a, relutante, e percebi que as inscrições haviam mudado novamente. Você não pode fugir. Entendi, naquele momento, que o coreto era mais do que um portal ou um local amaldiçoado. Ele era um elo entre mundos, uma ponte que jamais poderia ser destruída completamente. E, agora, eu era seu guardião. Naquela noite, os sussurros voltaram, mais altos do que nunca. Senti o peso da moeda, mas desta vez não tentei me livrar dela. Aceitei o fardo, sabendo que minha vida nunca mais seria a mesma. O coreto me havia escolhido, e eu era parte dele para sempre.